Abram comigo a Bíblia em Apocalipse, capítulo 10. A versão que eu uso é a NAA. Vamos ler comigo aí do versículo 1 ao versículo 3, por favor. Diz assim: Vi outro anjo forte descendo do céu, envolto em nuvem como arco-íris por cima da sua cabeça. O rosto dele era como o sol e as pernas eram como colunas de fogo. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs os o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra. E gritou com voz forte como ruge um leão. E quando ele gritou, os 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. Feche os seus olhos, por favor. Pai, nós te damos graças nessa manhã mais uma vez, pedindo, Senhor, que tu fales, ó Deus, ao nosso coração, que o Senhor abra o nosso entendimento acerca da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Bom, a semana passada a gente viu aí semana retrasada, dos 7 selos. A semana passada a gente trabalhou ali um pouco dos 144 mil eleitos e as 7 trombetas, das quais uma delas tinha 3 ais. E aí eu falei de 2 ais, e aí eu emendei a explicação sem citar que a água doce era o terceiro ai. A Juliana me corrigiu no carro depois, falou: amor, você esqueceu de ler o versículo. Estava tão envolvido ali, né? Então, um era a água salgada que eu trabalhei, outro era a água doce, era o terceiro ai, então. E aí a gente chega hoje no capítulo 10 de Apocalipse, 6 trombetas, tá, irmãos? A gente chega aqui hoje no Apocalipse e a gente vê uma outra imagem que, ao ler de primeiro momento, parece ser extremamente complicado o que João estava querendo dizer quando ele escreve essas coisas, né? Um anjo descendo do céu em volta numa nuvem, em volta de um arco-íris, e as suas pernas eram como colunas de fogo, mas a gente precisa entender que João está usando uma linguagem figurativa para expressar algo que ele estava vendo. Então, a coluna de fogo aqui, as pernas, né? A gente lembra que o Senhor usou as colunas de fogo no deserto para guiar e para proteger o povo de Israel. Então a gente precisa ler o Novo Testamento, e aí principalmente o livro de Apocalipse, à luz daquilo que o Senhor já falou no Antigo Testamento, para que a gente possa compreender aquilo que realmente a Bíblia está dizendo, e a gente não criar novos entendimentos que está fora da palavra de Deus, né? Então isso significa claramente para nós que o Senhor é quem vai nos guiar até a Canaã espiritual ou celestial. É o Senhor que nos guia, é o Senhor que está nos guiando, e um dia nós vamos estar lá. Eu queria falar hoje à noite sobre ela, mas não sei se vai ser possível, mas um dia nós vamos estar lá nessa Canaã celestial, nós vamos estar com o Senhor. O anjo que está descendo com pernas como coluna de fogo em volta de um arco-íris, esse anjo é uma representação do Cristo ressuscitado e vitorioso, porque ele é que detém a chave do inferno e da morte. O reino foi passado do Pai para o Filho. Lembra Apocalipse capítulo 5? O Pai está sentado no trono, segurando um rolo na mão, escrito por dentro e por fora, selado por 7 selos. E aí há uma pergunta no céu: quem poderia abrir e ler esse livro? E João fala: eu chorei muito, fiquei angustiado, porque não foi encontrado ali ninguém que podia abrir o livro. E aí a Bíblia diz que o ancião vira para João e fala: não chore, o leão da tribo de Judá, que venceu, ele é apto para abrir o livro. E aí João fala: então olhei para o trono, na direção do trono, né? Então olhei e vi um cordeiro que parecia que estava morto, mas que estava vivo. E aí o texto relata em Apocalipse capítulo 5 que ele vai até diante do trono, pega o livro na mão, e ele é aquele que pode abrir esse livro, que encontra-se os decretos de Deus, e ali é a representação da transferência do reino do Pai para o Filho. E aí até citei, né? Todo poder me foi dado, Jesus vai falar isso ali, né? Todo poder me foi dado no céu e na terra. Então esse anjo que desce em volta, que as suas pernas eram como colunas de fogo, ele é a representação desse Cristo ressurreto e vitorioso. O arco-íris, a gente já sabe,
Ele não tem o significado dos nossos dias, muito pelo contrário, para o cristão, ele tem um significado extremamente importante, porque o arco-íris representa a aliança de Deus com o homem. Então, quem é o mediador entre Deus e o homem? Jesus Cristo. Timóteo vai dizer isso, capítulo 2, versículo 5. Só há um mediador entre Deus e o homem, Cristo Jesus. Ele é o mediador. E ele está em volta dessa aliança que Deus tem com o homem, que também pode trazer o significado aqui de bondade, paciência, misericórdia. Ele é aquele que vai guiar o seu povo até a Canaã celestial. Eu vou ler o texto de Gênesis 9, do versículo 12 ao 13, que diz assim: E disse Deus: Esse é o sinal da aliança que ponho entre mim e vós, entre toda alma vivente que está convosco, por gerações eternas. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Então esse arco-íris, esse envolto, né? Como é que colocou aqui? Envolto em uma nuvem com arco-íris por cima da sua cabeça, é uma representação dessa aliança que Deus tem com o seu povo. E aí o texto continua no versículo 2. O anjo tinha na mão um livrinho aberto, pôs o pé direito sobre o mar e o pé esquerdo sobre a terra, e gritou com voz forte, como ruge um leão. E quando ele gritou, 7 trovões fizeram soar as suas próprias vozes. E logo que os 7 trovões falaram, eu ia escrever, mas ouvi do céu uma voz dizendo: guarde em segredo as coisas que os 7 trovões falaram, não escreva nada. Então a gente vê ali que o anjo ele trazia um livrinho na mão. O termo grego aqui utilizado no original não é o mesmo termo utilizado para aquele que está ali em Apocalipse capítulo 5, quando fala de livro. Aqui o termo fala de um livrinho. E aí a gente precisa recorrer às próprias escrituras para entender o que está sendo dito aqui. Em Ezequiel, a gente tem uma visão exatamente semelhante à visão que acontece aqui, tá? Então a palavra grega aqui para livrinho não é a mesma para livro. Aquele primeiro rolo que eu citei para vocês em Apocalipse 5, ele estava escrito dos dois lados e eram decretos de Deus determinados, mas aqui fala de um livrinho. Aí Ezequiel capítulo 2, versículo 9 diz assim: Então vi, e eis que uma mão se estendia para mim, e eis que nela havia um rolo de livro. Ezequiel 3:3, e disse-me: Filho do homem, dá de comer ao teu ventre, enche as tuas entranhas deste rolo que eu te dou. Então comi, e na minha boca era doce como um mel. E aí eu fico pensando, né, porque mel é bom demais. Eu comi ali agora não sei quem que fez, uma rabanada, que eu adoro, com mel, maravilhoso, adoro. Falo para a Juliana em casa, às vezes eu falo para ela: amor, faz uma panqueca, e aí eu pego o meu melzinho que eu tenho lá, e ponho na panqueca e tomo aquele café maravilhoso, porque eu gosto. E aqui Ezequiel, ele relata que o livro ele é doce como o mel. Ou seja, ele literalmente ele era para ser comido, tá? A gente vai chegar aí mais para frente, tá? Então, literalmente, ele precisa ser engolido. Os 7 trovões que Deus não permite que João relate, a gente precisa lembrar que em Apocalipse 7 traz um contexto de perfeição, de algo completo. Então, os 7 trovões aqui pode simbolizar os perfeitos juízos de Deus sobre aqueles que não querem nada com o Senhor. Aqui eu estou falando que pode ser, tá, irmãos? Essa representação de algo perfeito que vem da parte de Deus, tá? A gente não sabe porque não é para saber. Se fosse para saber, Deus tinha escrito ali. Então, Deus não deixou escrita porque não pertence a nós. Eu estou apenas dizendo que é possível que seja esse perfeito juízo de Deus sobre aqueles que não querem o Senhor. Versículo 5 diz assim: Então o anjo que vinha em pé sobre o mar e sobre a terra levantou a mão direita para o céu e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar e tudo o que neles há, dizendo: Já não haverá demora, mas nos dias da voz do 7º anjo, quando ele estiver para tocar a trombeta, então se cumprirá o mistério de Deus, como ele anunciou aos seus servos e aos
profetas. Então, o ato de levantar a mão para o céu, esse ato era tido no Antigo Testamento como um símbolo de honestidade e de responsabilidade diante de Deus e diante dos juramentos. Então, quando há esse ato, ele está mostrando aqui que tem essa importância de honestidade, de responsabilidade de cumprir aquilo que está estabelecido. Irmãos, pode passar a terra, todas as coisas, mas a minha palavra não passará. Tudo aquilo que está escrito nas Escrituras vai se cumprir. Cada propósito das Escrituras vão se cumprir. Cada questão que está anunciada aqui na palavra vai se cumprir sem que nada seja mudado, porque assim Deus estabeleceu todas as coisas. Versículo 6, então, diz assim: e jurou por aquele que vive para todo sempre, o mesmo que criou o céu, a terra e o mar, e tudo que neles há, dizendo, já não haverá demora. Já não haverá demora. Veja, como eu disse na semana passada, hoje nós estamos num tempo onde as pessoas podem se arrepender, voltar atrás e cumprir com aquilo que Deus está chamando. Mas nesse tempo que Deus vai manifestar o seu perfeito juízo sobre a terra, vai ser um tempo que vai se encerrar esse tempo de arrependimento. Quando Deus entrar nessa terra, aquele que é eterno, entrar naquilo que não é eterno, vai ser um grande estrondo, um grande acontecimento, por isso que todo olho verá. E nesse momento, aqueles que são do Senhor vão confessar a Cristo por alegria, mas aqueles que não são terão que se prostrar e reconhecer que Ele é, e sofrer o juízo que foi sobre Cristo e que eles não aceitaram e por isso serão punidos. Não haverá tempo mais de misericórdia para aqueles que não querem as boas novas. Não haverá mais tempo extra, porque o 7, o perfeito juízo de Deus está sendo manifestado. E isso precisa ficar claro para nós, porque a gente pensa que nunca isso vai cessar. A gente sempre tem o entendimento que as coisas vão acontecendo e não tem um breque, não tem algo que possa ser feito que impeça a ação de Deus, ou que Deus não vai manifestar, como se Deus estivesse em silêncio diante do pecado, diante da injustiça, diante da afronta, mas vai haver o tempo que Deus vai manifestar o juízo. Hoje, você pode levantar aqui, meu querido, e ir embora a hora que você quiser, porque ninguém vai te obrigar a ouvir a palavra de Deus, mas naquele dia, todos comparecerão diante do trono de Deus. A Bíblia diz, grande e pequeno. Ali vai estar os maiores, Alexandre o Grande vai estar ali, né? Os maiores personalidades da terra vão estar ali, como as menores, todos estarão. A Bíblia diz, os mortos devolverão, né? Todos vão ter que comparecer diante de Deus, nós, para o tribunal de Cristo, o galardão, né? Nossas obras serão passadas pelo fogo, mas aqueles que não estão em Cristo, para o juízo final, porque o julgamento ele é descrito sob duas perspectivas, mas é o mesmo julgamento, é o julgamento final de todas as coisas. E a gente precisa compreender também que nesse julgamento Cristo é o juiz, e não Deus como muitas pessoas pensam, é o tribunal de Cristo. Então não haverá mais tempo. Tudo será concluído e terminado no tempo de Deus. Quando a 7ª trombeta, deixa eu continuar lendo aqui, né? E jurou, versículo 8, a voz que ouvi vinda do céu, estava de novo falando comigo e dizendo, vá e pegue o livro que se acha aberto na mão do anjo que está em pé sobre o mar e sobre a terra. Então fui ao anjo pedindo-lhe que me desse o livrinho, e ele então me falou, pegue o livrinho, devore-o, no seu estômago será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Então Deus vai cumprir aquilo que está estabelecido nas tuas escrituras, né? E aí o anjo fala com ele, vai, pega esse livro e coma-o. Mas é engraçado que, diferente de Ezequiel, aqui ele tem um complemento, porque em Ezequiel fala, e na sua boca era doce como o mel. A gente está falando do mesmo livrinho. Mas aqui João acrescenta um detalhe, no seu estômago será amargo, né? O evangelho ele tem dois lados, irmãos.
Ele é as boas novas de Cristo. Ele é doce quando nós o escutamos. Mas quando ele chega no nosso estômago, ele é amargo, ele nos confronta, ele nos molda, ele nos mostra o tanto que nós somos dependentes de Cristo. Ele é amargo também porque aqueles que não o aceitam serão afastados, serão expulsos. Apartai-vos de mim, vós que nunca vos conheci. É como a Júlia tem um gatinho lá na casa dela, Sushi. Eu não brinco com gato, porque eu não gosto mais de gato. Mas, brincadeira, eu gosto sim. Mas eu não brinco com gato. Mas a Júlia tem um gatinho lá, e se eu for lá, até pode me dar uns arranhões, né? Mas nada que vai me tirar a minha vida. Ela pode até me ferir, mas não... Ela é doce. Primeiro que ela é arisca, né? Ela fica longe de pessoa que ela não conhece. Mas se eu sair daqui e for lá no zoológico e brincar com o leão que está lá na jaula, ali por volta das 4h30, perto do horário dele comer, que é 5 horas que dão a comida para ele, certamente eu vou ser ferido por esse leão. Então a gente tem que pensar no Evangelho dessa maneira. O Evangelho ele é doce. Ele é as boas novas de Cristo para nós, quando nós ouvimos e a recebemos. Mas quando a gente brinca com o Evangelho, é como um leão que nos ataca. O anjo fala, pega desse livrinho, coma. No teu estômago, né, será amargo, mas na sua boca será doce como o mel. Ao ouvir as boas novas, a gente vê que essas boas novas são doces. Mas também, irmãos, quando a gente vê as tribulações, a gente vê que é amargo. A gente precisa ter esse entendimento. João, ele trabalha aqui o fato de anunciar as boas novas, mas ele também fala aqui da questão dos castigos para aquele que não tem a marca de Cristo na sua vida. Para aqueles que não têm o selo do Espírito Santo, porque quando a gente fica pensando em marca, a gente quer imaginar uma série de coisas, mas a Bíblia deixa claro que todo aquele que confessa Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, recebe uma marca. Alguns chamam de selo do Espírito Santo, outros falam do batismo no Espírito Santo. Para nós, biblicamente falando, nosso entendimento que tanto o batismo quanto o selo é a mesma coisa. A plenitude do Espírito é uma outra questão, mas o batismo, a marca, o selo, e aqueles que têm a marca vão estar debaixo dessa proteção do Senhor, mas aqueles que não têm a marca de Cristo, então esses serão punidos severamente. Não vai dar tempo de eu trabalhar com vocês a questão da marca, que muitos pensam que é o chip, como? Marca de telefone. Essa eu não conhecia, mas podia ser marca de telefone ou qualquer outra questão que algumas pessoas imaginam, essa marca, que aqueles que não têm a marca de Cristo vão ter. Mas basta você pensar, irmãos, que aqueles que não têm a marca de Cristo já têm uma outra marca. A marca do mundo, né? Nós temos a marca de Cristo. O texto continua dizendo assim, então fui ao anjo pedindo que me desse o livrinho. Então ele me falou, pegue o livrinho, devore-o. No seu estômago ele será amargo, mas na sua boca será doce como mel. Peguei o livrinho na mão do anjo e devorei. Na minha boca era doce como mel. Quando, porém, comi, o meu estômago ficou amargo. Então me disseram, é necessário que você ainda profetize a respeito de muitos povos, nações, línguas e reis. Por isso eu disse, João vai proclamar aqui o Evangelho, nós temos que anunciar as boas novas e precisamos compreender essa dimensão do Evangelho, de que ele é doce, mas ele também é amargo. Ele salva, mas também ele condena, porque aqueles que não recebem as boas novas são condenados por essa. Quem crer e for batizado será salvo, quem não creu já está condenado. E aí, irmãos, versículo 11 diz assim, foi-me dado um caniço, semelhante a uma vara, e também foi-me dito, levanta-se, vá medir o santuário de Deus, o altar, os que adoram no santuário, mas deixe de lado o átrio exterior do santuário e não meça, porque esse átrio foi dado aos gentios, que por 42 meses pisarão a cidade santa. Darei autoridade às minhas 2 testemunhas para que profetizem durante 1260 dias vestidas de pano de saco.
São estas 2 oliveiras e os 2 candelabros que estão diante do Senhor da terra. Se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos. Sim, se alguém pretende causar-lhe dano, certamente deve morrer. Então aqui no capítulo 11, irmãos, a gente vê o surgimento de 2 testemunhas. E aí a gente precisa compreender, antes, porém, ele descreve o santuário, fazendo referência a um lugar santo, o lugar do santo dos santos. Caniço, para quem não sabe, é uma espécie de bambu fino, né? Jesus apanhou de caniço antes da cruz, lembra que batiam na sua cabeça, né? É um bambu muito abundante nas margens do Rio Jordão. O tamanho dele pode chegar até 6 metros. Ele é leve, ele é reto e ele podia ser usado como uma grande régua, né? Então fala para pegar o caniço e medir o santuário, né? O pátio que seria concedido aos gentios, né? O pátio dos gentios era concedido para aqueles que não eram judeus. 42 meses é o equivalente a 1.260 dias, talvez uma expressão apocalíptica aqui de um tempo, 2 tempos e a metade de um tempo, para traduzir aqui para mim não gastar muito tempo, equivale a 3 anos e meio, ou ainda metade de uma semana completa que Daniel descreve, que o pastor Júnior vai trabalhar com vocês aqui no culto da noite. Então, 3 anos e meio, essas testemunhas vão estar ali pregando, testemunhando. Testemunho que vai mostrar poder concedido pelo Espírito Santo. Aqueles que tentarem fazer mal serão feridos por essas 2 testemunhas. E aí a gente precisa destacar, a igreja será sempre perseguida. A gente fica pensando, quem são essas 2 testemunhas, né? Alguns dizem que é Moisés e Elias, porque foi quem apareceu no Monte da Transfiguração, quando Cristo vai com Pedro, e Pedro, vamos fazer 3 tendas aqui, né? Mas outros vão dizer, não, Moisés morreu, Elias e Enoque foi tomado por Deus sem conhecer a morte, então são eles que vão ser as 2 testemunhas. Outros ainda vão dizer, não, as 2 testemunhas são 2 judeus, e cada um defende o seu ponto de vista, mas quando a gente para pensar, ali no Monte da Transfiguração é algo espiritual, não é algo físico ali. Tanto é que quando Pedro, naquela intempestividade que ele tem, vamos fazer 3 tendas, uma para cada um, acaba a visão, né? Termina ali aquele momento maravilhoso que estava acontecendo. Mas para que Elias e Moisés viessem aqui, eles teriam que nascer de novo. Isso é reencarnação. Porque quando eles foram levados ao céu, no caso Elias e Enoque, o corpo deles foi transfigurado, foi transformado, glorificado. Não tem como entrar no céu com esse corpo, sim com um corpo glorificado. Então não tem como ser eles aqui. Mas 2 testemunhas claramente nos fala muita coisa. A igreja do Antigo, a igreja do Novo. A gente já viu lá os 24 anciões, 12 tribos, 12 apóstolos. Essas 2 testemunhas é a igreja de Cristo pregando e anunciando e sendo perseguida. E ela tem autoridade do céu para pregar as boas novas e, através dessas boas novas, vidas serem transformadas, né? As 2 testemunhas, Josué e Zorobabel, estão reconstruindo o templo e são amplamente perseguidos, tá? Só para dizer da perseguição, tá? O testemunho que vai mostrar é um poder eficaz concedido pelo Espírito Santo. É um poder que o Espírito dá à igreja nesse mundo. Veja que por mais que persegue a igreja, por mais que se opõe à igreja, ela está em todos os lugares anunciando as boas novas de Cristo. Mas a igreja sempre será perseguida. Mas ao mesmo tempo, essa igreja perseguida, ela tem a chave, porque ela tem o Evangelho, ela tem a verdade que liberta, ela tem uma mensagem poderosa e transformadora, ela está do lado da verdade. Por isso que a Bíblia diz, se alguém pretende causar-lhe dano, da boca dessas testemunhas sai fogo e devora os inimigos, e se alguém pretende causar-lhes dano,
certamente deve morrer. Elas têm autoridade para fechar o céu, para que não chova durante os dias que profetizarem. Tem autoridade também sobre as águas, para não transformá-las em sangue, bem como para ferir a terra com todo tipo de flagelos, tantas vezes quanto quiseres. Lembra quando Jesus chega para os discípulos e fala assim: que dizem vós que eu sois? Aí um fala: tu és Elias, tu és João Batista, tu és... Aí Pedro fala: não, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus fala: bem disseste, Simão Barjonas, não foste carne nem sangue que te revelaste, mas o Espírito que está nos céus. Sobre essa pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão. E aí Deus fala que vai dar a chave. Tudo que ligares na terra, não é que Pedro ligar na terra, tudo que a igreja receberá a chave. Então aqui o livro de Apocalipse está trazendo esse contexto, tá? E aí, claro que vai haver perseguição. E claro que depois essas duas testemunhas vão ficar expostas na praça pública, mortas, até que então aconteça o arrebatamento da igreja. Elas vão ser perseguidas, maltratadas, vão sofrer. E aí a gente precisa entender que no tempo do fim, a igreja verdadeira será uma igreja pequena. Quando tiverem então concluído o testemunho que devem dar, versículo 7, irmãos. A besta que surge do abismo, que fará guerra contra elas, a besta que vencerá e matará as testemunhas, e os seus cadáveres ficarão estirados na praça quando a grande cidade, que espiritualmente se chama Sodoma e Egito, onde também o seu Senhor foi crucificado. Então muitos dentre os povos, tribos, línguas e nações contemplarão os cadáveres das duas testemunhas por 3 dias e meio e não permitirão que esses cadáveres sejam sepultados. Depois você pode ler em casa, irmãos. Essas testemunhas, elas serão apedrejadas. A testemunha é a igreja de Cristo, que tem sido perseguida e que no final do tempo será aumentado esse grau de perseguição. E precisa ficar claro para nós que, embora as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, no fim dos tempos, a morte aqui dessas duas testemunhas simboliza que a igreja, no fim dos tempos, será uma igreja pequena. Não a igreja que nós conhecemos hoje, porque a gente não pode esquecer que, assim como tem a Trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, em Apocalipse vai descrever uma outra Trindade. A Trindade do lado de lá, né? A besta, o falso profeta e o anticristo. Então, o falso profeta é a falsa religião. Essa já está presente no nosso meio. A gente vê como a falsa religião tem crescido de forma assustadoramente. Então, no fim dos tempos, vai existir a falsa religião tomando conta, mas a igreja verdadeira será uma igreja pequena, muito pequena, quase que inexpressível. No fim dos tempos. A gente ainda tem coisas para fazer, embora a gente já está vivendo os últimos dias, né? 3 dias e meio aqui é porque o tempo do mal é abreviado sobre a igreja, que será totalmente tripudiada pelo mundo. Nós não estamos vivendo esse momento ainda, mas o mundo ainda vai tripudiar sobre a igreja. Até que então as duas testemunhas ressuscitam e são assuntas ao céu. Versículo 12 e 13 comigo aí, queridos. E as duas testemunhas ouviram uma voz forte vindo do céu, dizendo: subam para cá. E subiram ao céu numa nuvem, os seus inimigos contemplaram. Naquela hora houve grande terremoto e ruiu a 10ª parte da cidade. Nesse terremoto morreram 7.000 pessoas. As outras pessoas ficaram aterrorizadas e deram glória ao Deus do céu. Passou ali o segundo ai. Eis que sem demora vem o terceiro ai. Uma outra questão que a gente precisa entender, irmãos, é que quando João está escrevendo o livro de Apocalipse, ele conta a mesma história 7 vezes. Não são castigos diferentes, mas é a mesma história sendo contada em prismas, em visões diferentes. Por exemplo, quando eu citei o livrinho aqui para vocês, eu mostrei que Ezequiel viu, olhando para frente, o mesmo livrinho. Então, em Apocalipse, é uma história cíclica que está sendo contada. Então, João conta uma vez, depois João começa a contar essa história de novo, depois ele conta essa história de novo, sob perspectivas diferentes de como está sendo vista
a história. Tá? Então, quando essas duas testemunhas são chamadas para o céu, então aqui está sugerindo então o arrebatamento da igreja. De qualquer maneira, não há dúvida que existirá um sentimento de grande pavor sobre os incrédulos. Porque, irmãos, para nós que somos amilenistas, ou aqueles mesmo que são pré-milenistas históricos, aqueles que acreditam no milênio, o fim vai ser tudo numa vez só. Quando Cristo vier, veja que é o eterno entrando no tempo presente. Então vai ser um grande acontecimento. Segundo a Tessalonicenses, se não me falha a memória, relata o arrebatamento rápido, o arrebatamento daqueles que vão encontrar com Cristo nos ares. Aí tem aqueles que falam que vai ter a tribulação e a grande tribulação. Como eu expliquei para vocês, isso biblicamente é a teoria mais fraca, porque quando eles argumentam que Cristo vai tirar a igreja da terra e vai tirar o Espírito Santo da terra, como é que o homem vai ser convencido do pecado se é o Espírito que convence o homem da justiça, do pecado e do juízo? Também defensores dessa visão vão dizer que a pessoa não foi salva pelo sangue de Cristo, vai ter que ser salvo pelo seu próprio sangue. É preciso entender que o nosso sangue não satisfaz a santidade de Deus, senão Cristo não precisaria morrer na cruz. É o sangue inocente pelo sangue culpado. Logo, nenhum ser humano é capaz de se oferecer o seu próprio sangue para ser salvo nos seus próprios méritos. Nós precisamos do mérito de Cristo. Então, a visão desses 3 anos e meio de aparentemente paz e 3 anos e meio de perseguição, porque o pacto foi quebrado com Israel e etc., é a visão mais fraca biblicamente falando. Agora, aqueles que acreditam no pré-milenismo histórico, que é aquele que Jesus vai buscar a sua igreja, vai governar nesse mundo por 1000 anos e no final vai ter o juízo final, esse aí ainda, ou aqueles que não acreditam no milênio como algo literal, mas um milênio que já está acontecendo através do coração, no coração e na vida daqueles que entregaram a sua vida para Jesus. Independente da visão, a igreja passa pela grande tribulação, a igreja passa pela tribulação e no final o Senhor Jesus vai voltar. Nesse momento acontece o arrebatamento da igreja. Todos se prostram diante de Cristo e confessam o Senhor como Senhor e Salvador. Ali também vai acontecer o julgamento final. Vai ser algo extraordinário. Então a gente precisa compreender que aqui, quando as duas testemunhas são chamadas para subir, está sugerindo então o arrebatamento dessa igreja. E que nesse momento os ímpios enfrentarão os juízos de Deus. E eles serão condenados e os crentes fiéis receberão o galardão. Infelizmente, queridos, eu não vou conseguir terminar o livro de Apocalipse antes de eu ir embora, né? Porque hoje é o último culto pela manhã que eu prego aqui como pastor de vocês. À noite eu prego mais uma vez, fazer a apresentação também do filho do Robinho, que fez o pedido. E no sábado que vem a gente tem a despedida minha e da minha família. Mas o pastor Júnior vai abordar no tempo oportuno, quando Deus mover o coração dele para concluir essa série. Mas se a gente fosse continuar trabalhando, vocês iriam ver que à medida que a história vai sendo recontada sob um outro prisma, isso vai ficando mais claro para nós. A ponto do texto em Apocalipse mostrar que essa guerra final vai ser um grande massacre da parte de Deus contra os ímpios, porque os corpos vão ficar estirados no chão e o texto vai dizer, olha, venham as aves dos céus comer os corpos que ali estão. Não vai ser uma guerra de igualdade, mas a guerra de um Deus que é poderoso contra um diabo que nem de longe se aproxima do poder de Deus. Tá? Então a igreja vai ser arrebatada, o juízo de Deus vai ser manifesto. E eu quero terminar agora de manhã, antes da gente ministrar a ceia, e eu peço paciência para os irmãos, que eu corri bastante, mas a gente tem que fazer a ceia ainda, é que você abrace o Evangelho. Abrace essa verdade. Independente da forma que você crê acerca da volta de Cristo, creia de todo o seu coração naquele que é o único e suficiente Salvador da sua vida. Não rejeite essa verdade. Não brinque com essa verdade, porque essa verdade ela é doce quando nós escutamos e aceitamos, mas ela é amarga para aqueles que rejeitam. Todas essas coisas são verdadeiras, irmãos. Não importa o que o mundo diz, não importa se as pessoas acreditam ou não.
Isso é uma verdade que vai acontecer. Está escrito, e Deus afirma que nada na sua palavra vai deixar de ser cumprida. Busque o Senhor enquanto é tempo. Feche os seus olhos, curva a sua cabeça nessa manhã. Pai, nessa manhã nós oramos a Ti, Senhor. Essa é uma verdade, Deus, que impacta as nossas vidas, Senhor. Essa é uma verdade que vem de encontro a cada um de nós, Pai. A verdade do Teu Evangelho, a verdade da Tua Palavra, a verdade das Tuas Escrituras. Senhor, fala aos nossos corações. Fala aos corações daqueles que aqui estão, ó Deus, que têm ouvido a verdade, mas não têm abraçado essa verdade ainda. Meu Deus, convence-os do pecado, da justiça e do juízo. Senhor, vai de encontro esses que ainda não abraçaram. Também, ó Deus, vai de encontro, Pai, nós te pedimos, aqueles que aceitaram, mas estão ali, Senhor, que possam levar a vida cristã a sério, Pai, para que não possam provar da amargura, que é para aqueles que rejeitam a Tua verdade, Deus. Abençoa, Senhor. Fala aos corações dessa manhã, porque o Seu julgamento está próximo. A Sua vinda tem se aproximado a cada dia. E nós falamos, Maranata, Senhor. Ora vem, Senhor Jesus.